Olá pessoal, está no ar o Blockcast Entrevista. Eu sou o William Pereira. E eu sou Larissa Araújo. E aqui nós vamos conversar com executivos e especialistas sobre tecnologia, tendências e o mercado de maneira geral. Vale lembrar que este conteúdo ele está disponível em multiplataformas. O que significa isso? Você pode assistir a gente no nosso canal no YouTube ou nos ouvir pelo nosso Blockcast, que é o nosso podcast semanal. Está disponível já, inclusive, no Spotify, no Deezer e na Apple Music. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em www.blockbeat.com. Lá você vai encontrar todos esses conteúdos e vale lembrar que são todos gratuitos. Enfim, vamos para o que interessa. O nosso primeiro convidado é o Ricardo Machiavelli. Ele é CFO da Blockbeat e com ele nós vamos conversar sobre os impactos econômicos que a pandemia causou no mercado. Além disso, falar sobre a importância da gestão de pessoas durante o Covid-19. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Obrigado você, William. Obrigado, Larissa, pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento e também de poder expor esse assunto num momento tão importante. Bom, então vamos começar, né, Ricardo? Todo mundo da Blockbeat sabe que, além de lidar com a parte financeira, você é responsável por outras áreas, administrativa e recursos humanos. Diante dessa competência de gerir pessoas, como tem sido nesse período? É bem delicado, né? É uma fase nova para todo mundo. Acredito que, se não for a primeira vez, é uma das primeiras vezes em que o mundo ele passa pelos mesmos problemas e anseios ao mesmo tempo. E a Blockbeat tem, desde a sua fundação, como um dos pilares principais para a gestão de pessoas, a transparência na comunicação. É claro que é uma tarefa complexa, porque você precisa aliar a exigência de sigilo que algumas ações e alguns assuntos necessitam, seja por uma questão estratégica ou por uma questão de compliance, em que ele não pode ser divulgado para a companhia inteira. Por outro lado, existe uma necessidade de respostas que o colaborador ele precisa do dia a dia normal dele da atividade, e principalmente em momentos de instabilidade, como esse criado pelo Covid, e que precisa ser mensurado adequadamente essas respostas. E, por outro lado, tem uma questão de disciplina da companhia em realizar essa comunicação tempestiva e continuamente, para que você consiga, de forma assertiva, eliminar esses anseios, essa ansiedade criada por um momento de instabilidade como esse. Mas nós acreditamos que o empenho ele vale a pena, esse esforço vale a pena, porque essa é uma das principais ferramentas para trabalhar e para lidar com a ansiedade que é gerada em momentos como esse. Ricardo, eu vi que você comentou sobre a ansiedade. A gente sabe a importância da saúde mental nesse momento. A Blockbeat tem trago especialistas da área, psicólogos, especialistas de home office. Comenta um pouco dessa exposição, dessa ação. Isso mesmo, Larissa. A gente notou que existia, nesse momento de estabilidade, um impacto no dia a dia do colaborador, no desempenho, uma questão de segurança, de continuidade da função normal do dia a dia, etc. Então nós trabalhamos com alguns parceiros para obter, ou sem custo, ou sendo custo, na verdade, uma troca de comunicação, de conhecimento, para termos profissionais ou da área da saúde, então saúde mental principalmente, que fizeram alguns webinários para nós, abordando a questão de trabalho, distanciamento social, trabalho em home office, otimização do dia a dia, mas não otimização do dia a dia pensando na maior produtividade profissional, mas sim numa adequação do seu dia, a separação do lazer com o horário profissional. E também alguns profissionais voltados a finanças, para auxiliar o colaborador na sua finança pessoal, nesse momento que pode ser um pouco mais crítico para algumas pessoas. E, Ricardo, falando um pouco sobre a parte financeira, inevitavelmente muitos têm falado sobre economia com home office. E aí eu queria saber de você se isso é uma verdade ou uma utopia. Quando a gente fala em economia nua e crua, acredito que seja, na verdade, uma utopia quando você pensa desse lado. Porque por mais que existam alguma redução de custos, seja ele com uma redução de espaço, de aluguel para algumas empresas, ou de energia elétrica, ou algo do tipo, essa economia é redirecionada para ferramentas que não eram necessárias com o trabalho local
na sede da companhia. Então, uma maior estrutura de segurança de endpoint para trabalho em home office, um maior volume de tráfego de rede, uma estrutura interna, principalmente de IT, que suporte toda essa operação à distância e principalmente segurança. E quando a gente pensa em trabalho remoto, a gente fala muito de conectividade e sempre tem uma abordagem, uma abertura para riscos cibernéticos, né, de hackers, de phishing, etc. Então, na verdade, é uma troca de mãos, né? Você tira de um bolso e coloca no outro. Então, você continua com o mesmo volume de gastos, a diferença é que você consegue proporcionar com o mesmo investimento um conforto maior para o colaborador. Essa economia de tempo em locomoção de casa para o trabalho, o estresse, enfim, toda a comodidade que o home office pode trazer para o colaborador. E comentando, né, dessa nova cultura de home office que surgiu agora, que eles falaram que veio para ficar, você acredita no home office full ou você acredita no meio termo, alguns dias na empresa, alguns dias em casa? Como que você enxerga isso para o futuro, inclusive no cenário brasileiro, né? O home office atual ele acabou sendo um home office forçado. Sem um tempo de preparação e principalmente sem a opção para o colaborador para ele se adaptar e também para ele aderir. Então, ele pensar, refletir, foi obrigatório. Então, tudo que é obrigatório e com essa rapidez que foi implementada, acaba tendo algumas arestas para serem concluídas e ajustadas. A ideia é que agora, apesar de ele ser um home office forçado, a experiência que foi obtida nesse período sirva para os ajustes futuros e que tem a tendência é que o mercado ele adote um home office parcial, ou pelo menos a opção de que se você não queira um home office total, que você possa fazer ele parcialmente. Mas é uma tendência já consolidada. Acredito que 90% das empresas, se não a totalidade delas, vai aderir a um regime, mesmo que parcial, de 1 ou 2 dias por semana de home office. E a grande maioria das empresas, principalmente de tecnologia, elas estão voltando a sua expectativa para ou um full home office ou a opção de full home office. Então, o colaborador ele pode sim passar todos os dias da semana em casa, ou então, se ele preferir, se for melhor para ele, ele atuar parcialmente em casa, parcialmente no local físico. Isso traz um benefício para o colaborador e traz um benefício para a companhia também, não em questão de custo de economia, mas e sim em recursos humanos, em tornar o dia a dia do colaborador melhor e, consequentemente, ele vai estar mais satisfeito com o ambiente corporativo dele. E, Ricardo, vou até voltar de novo no assunto sobre financeiro, né? O assunto financeiro, que por sinal é a sua especialidade. E aí eu queria saber o que você aconselha as empresas a enfrentarem a crise econômica que estamos vivendo, né, por conta da pandemia. A palavra geral é calma. Então, no momento de estabilidade, a euforia pode trazer mais problemas do que soluções. Então, calma, reflita, pense no futuro, o que pode vir de positivo, aprenda com a situação. Então, cada dia a gente tem aprendido, como eu disse no começo da nossa conversa, é tudo muito novo. Então, é um processo de aprendizado contínuo. E principalmente lembre-se que não é uma questão, virou uma frase clichê, mas não é uma questão de se vai passar e sim de quando vai passar. A gente precisa lembrar de uma questão de parceria, tanto com os colaboradores, mas também com clientes e fornecedores. Então, a gente não adianta focar só no ganha-ganha de um lado. Existe algum prejuízo gerado por essa crise, por essa instabilidade atual do Covid, que ele tem que ser dividido entre todas as partes envolvidas. Não pode ficar só na Blockbit o prejuízo, nem só no nosso parceiro, seja ele cliente ou fornecedor. E da mesma forma que vai ter alguns ganhos nesse período e no período de retomada, que também não pode ficar só na Blockbit ou só do outro lado nos parceiros. Então a ideia de parceria é a minha principal dica para esse momento. Contar com a colaboração dos parceiros, sejam eles clientes e fornecedores, para aderir à sua necessidade, né, adequar a sua necessidade, mas também ser compreensível com a necessidade desse parceiro. Então, dividir o prejuízo e dividir o lucro. A parceria é a melhor forma de lidar com essa situação atualmente, porque ela vai passar. E lembrar que tudo tem um aprendizado nesse meio do caminho. Então, a gente acabou tendo soluções mais austeras geradas pelo Covid que vão perpetuar de agora em diante. Bom, Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Vamos encerrar por aqui. E esse foi um Blockcast Entrevista.
Para quem quiser ficar antenado, sabe que toda semana nosso podcast é atualizado com mais uma sessão. E quem quer saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso site www.blockbit.com e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.